Glória a Deus pela sua vida, você que veio nesta noite. Eu creio que Deus tem algo para falar contigo nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor nesta noite vai te tocar profundamente, assim como já tem me tocado. Amém? Porque Ele está aqui. Quando o Senhor está, a liberdade, sabe? Ele nos pega de um jeito que não tem como fugir. Aleluias. Eu quero dar continuidade, então, nós estamos numa série de mensagens. Aqui nosso tema deste ano, alcançar. E nesta noite eu quero continuar falando um pouco mais sobre esse tema tão pertinente, tão importante, que é o alcançar. E nós entendemos pela palavra que para alcançar, eu preciso deixar alguma coisa de lado. Há muitas coisas eu preciso deixar de lado, para que eu possa realmente entender o chamado e o propósito do Senhor para a minha vida. E eu quero ler um texto com vocês, eu quero dar um tema para essa mensagem. O que você quer ouvir no final? Eu quero fazer essa pergunta para você. Você não precisa responder para mim, responda para si mesmo. O que você deseja ouvir no final? Esse texto, quero ler um texto que está lá em Josué. Josué capítulo 13. Josué 13, versículo 1 vai dizer assim: Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você está bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Vamos ler novamente? Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Quando eu olhei para esse texto, eu me deparei com esse texto, me deu uma certa crise no meu coração. Porque Josué, nós conhecemos a história de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés morreu, a glória, o espírito que estava em Moisés foi migrado para a vida de Josué. Josué cresceu, já aprendendo, os caminhos do Senhor. Josué foi formado o seu caráter e ele assume uma posição que nada mais, nada menos de Moisés. E Josué, nós olhamos para a vida de Josué, mas nós olhamos para esse texto. Tantas coisas Josué fez. Nós olhamos tanta conquista, tantas cidades. Josué era aquele que dizia assim: consagre-se, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué era aquele que, numa batalha, ele estendeu a mão e pedindo para o sol parar, e o sol parou durante 24 horas, para que eles vencessem a guerra. Tantos feitos de Josué. Josué é uma inspiração para nós, por tantas coisas que ele fez. Mas de repente, lá no final da sua vida, já velho, o Senhor chega para ele e diz assim: Josué, ainda há muita coisa a se fazer. Em outras palavras, o Senhor disse para Josué: você poderia ter feito mais. Muita coisa ainda ficou para trás. Josué foi aquele encarregado de levar o povo do Egito a entrar na terra prometida. Ele teve essa responsabilidade. Josué foi aquele que fez um grupo ali dele com... Agora me fugiu, Josué e Caleb. Eles foram os únicos 2 dos 12 discípulos que foram enviados para vistoriar a terra prometida. Eles foram os únicos 2 que disseram assim: não, nós vamos conquistar essa terra. Nós vamos conquistar. Eles fizeram uma dupla de 2 e eles assumiram a posição. Então nós vemos grandes coisas na vida de Josué feito.
Mas o Senhor diz, há muita coisa a ser conquistada. E eu queria que nesta noite você refletisse sobre algumas coisas, sobre esse texto, algumas coisas que a gente vai conversar nesta noite. Você consegue ter um vislumbre daquele dia final? Do último dia onde que você se encontrará com Cristo? Você consegue comigo imaginar? Você se encontrando com o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que um dia nós nos encontraremos com Ele. E o que você vai ouvir do Senhor? Você já parou para pensar o que você vai ouvir do Senhor? Eu já sei o que eu quero ouvir do Senhor. É uma coisa para a gente refletir, porque o Senhor ele tem um propósito na nossa vida. Nada há em vão. Nada. Ele tem um propósito, e esse propósito é que se cumpra na nossa vida para a gente alcançar. Para a gente, nós precisamos avançar para alcançar. Que da forma que a gente está parado, a gente não consegue alcançar. Então nós precisamos entender algumas coisas nessa noite. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter ainda. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Mas uma coisa é certa, que eu e você nos encontraremos com Cristo na eternidade. Você crê nisso? Nós nos encontraremos com Ele. E Ele, o que Ele dirá para você naquele último dia? É o que nos move, a nossa vida espiritual. É o que faz nós estarmos aqui. É o que nos motiva a falar do amor de Cristo para outras pessoas. O que você vai ouvir no final? Josué conquistou muitas cidades, mas ele foi chamado para conquistar uma terra, uma nação. E se nós olharmos hoje, lá para aquela terra, ainda existe uma guerra constante entre os judeus e os palestinos. Existe essa guerra hoje, no dia de hoje. Esse confronto entre judeus e palestinos. Porque se nós der sequência nesse texto, eu quero pedir para você ler em casa a continuação desse texto. Ainda ficou muita coisa para trás. Mas Josué, os mais antigos talvez vai conhecer aquela música, Vem com Josué lutar em Jericó. Quem conhece essa música? Vem com Josué lutar em Jericó. Josué venceu Jericó, foi as primícias. Mas ainda ele deixou alguma coisa para trás. Sim, Josué teve alguns deslizes, fazendo pacto com outras nações, mas Josué era uma referência para nós. É uma referência para nós. Não estou desmerecendo o que ele fez, mas o que você faz hoje, o propósito de Deus que Deus tem para você, interfere na sua descendência amanhã. Aquilo que nós fazemos hoje vai interferir nas próximas gerações. Aquilo que eu faço hoje dentro da minha casa com os meus filhos, aqui o que a gente está aprendendo, vai interferir na vida dos meus netos, dos seus netos. A posição que eu preciso tomar hoje vai atingir diretamente as próximas gerações. Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Nós temos uma responsabilidade. E tem alguns pontos que eu quero tratar nessa noite, para a gente refletir, talvez você se encaixe em alguma coisa. Vamos ler o livro de 1 Coríntios. Aleluia.
1 Coríntios 9, 24 a 27. Primeiro Coríntios 9, 24 a 27 vai dizer assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo o domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aqui o apóstolo Paulo fazendo uma menção sobre os jogos. Os atletas, eles se preparam tanto para uma competição, eles se dedicam ao máximo fazendo jejum, fazendo mudança no seu comportamento alimentar, fazendo treinos, levando o seu corpo ao máximo, ao extremo, para poder vencer a competição. E antigamente, nessa época, eles ganhavam o prêmio e eles eram coroados com uma coroa. Mas essa coroa que Paulo menciona aqui era uma coroa feita de folha de louro. Aquela folhinha que coloca atrás da orelha. É por isso que ele fala da coroa corruptível. Porque era uma coroa que ela tinha honra na hora que recebia, mas no dia seguinte ela murchava e secava. E ele fala assim: não corram dessa forma, querendo ganhar uma coroa apenas para o dia de hoje. Essa coroa corruptível da nossa vida terrena. Mas corra em direção a uma coroa incorruptível, que é aquela coroa que está nos preparada lá no céu. Aquela coroa de ouro. Sabe, o Senhor, Ele nos colocar uma coroa de ouro. Nos colocará. Então ele fala: eu esmurro a minha carne. Ele está falando aqui da carne, ele lutava com a sua carne. Em Gálatas também fala isso, que era uma guerra constante sobre a carne. A carne queria vencer, mas o Espírito estava ali, aquela guerra. E isso é uma guerra permanente na nossa vida nos dias de hoje. Aquela luta do Senhor, do Espírito, querendo que você busque a Deus profundamente, busque mais, que você leia mais, que você ore mais, mas aquela luta da carne, desejando as coisas do mundo. E nós precisamos atentar muito para isso, para não ficar, assim como ele fala aqui, dando um murro ao vento, fazendo coisas que não é importante, mas que nós corramos para alcançar aquela coroa incorruptível. Amém? Estamos trocando folha de louro. Eu marquei aqui uma frase. Estamos trocando folha de louro desta terra pela coroa de ouro do céu. Aquela coroa que o Senhor nos colocará. Porque não pense você, a palavra do Senhor diz que haverá recompensa. Além, ali nós vamos entrar no gozo, nós vamos entrar naquele lugar maravilhoso. Nós vamos estar junto com Ele. Vai ter prêmio, você vai ser coroado por aquilo que você fez. E todos os dias nós estamos sendo avaliados por aquilo que eu faço. Talvez seu pastor, seu líder, talvez não sabe o que você está fazendo, mas Deus sabe. Deus sabe, tudo o que nós estamos fazendo está sendo escrito num livro. E esse livro será aberto. E o Senhor lerá para nós. Isso é muito importante. Nós fomos chamados para alcançar. Quando nós alcançamos mais um, quando nós discipulamos alguém, quando nós cuidamos da vida de alguém, nós estamos fazendo. O nosso nome está escrito no livro da vida. Tudo que nós fazemos para o Senhor está sendo escrito, de bom
ou de mal? Nós precisamos pensar nisso todos os dias. Isso é o que move a minha vida cristã há muito tempo. Tive muitas falhas, sim, como você, nós falhamos todos os dias. Mas nós temos que olhar para Cristo. Porque um dia, ninguém fugirá desse dia. Ninguém fugirá desse grande dia. Talvez o Senhor vai te encontrar ainda vivo aqui na terra, ou eu. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas é certo que nós nos encontraremos com Ele. E o que nós temos feito? Você tem se preparado? Você tem recebido tudo o que Deus te prometeu? Porque nós cantamos. Tudo o que me prometeu, Ele cumpre. Mas nós precisamos nos apropriar disso. Apenas cantando da boca para fora, nós não vamos alcançar. Porque o Senhor, Ele olha aqui o coração, a intenção do coração. Então, sobre isso, sobre essa palavra, eu quero trazer o primeiro ponto que a gente vai conversar. Primeiro ponto, talvez a desobediência. Talvez a desobediência vai... A desobediência vai mudar, talvez pode mudar o que o Senhor vai dizer de você e de mim. Porque nós olhamos, voltando atrás agora, Moisés. Moisés também foi um grande homem. Moisés, ele abriu o Mar Vermelho. Moisés, ele tinha uma espada que talvez os mais da minha idade se vão saber, ou talvez um pouquinho menos. A espada de Moisés era muito mais poderosa do que a espada do He-Man. Só estou falando isso para dar uma quebrada de gelo. Talvez vocês lembrem do He-Man. Quem assistiu o He-Man? Moisés, a espada do He-Man nunca abriu o Mar Vermelho, nunca abriu mar nenhum. Pelo menos na vez que eu assisti, eu nunca vi. Mas Moisés, ele chegava e batia e abria o mar. E o povo passava com o pé seco. Moisés era aquele que clamava ao Senhor e caía comida do céu. Moisés também era aquele que ele orava e uma coluna de nuvem vinha sobre o povo de Israel até chegar à terra prometida para eles não se queimar. E à noite tinha aquela coluna de fogo para aquecer eles. Tantas coisas Moisés fez. E de repente, o Senhor leva Moisés no final da sua vida no monte e diz assim: olha só essa terra. E Moisés olhou aquela terra assim: nossa, vamos, Senhor. Não, você não vai. O Senhor não deixou Moisés entrar na terra prometida. Mas Moisés fez tanta coisa. Mas Moisés, ele desonrou o Senhor perante o povo. Moisés, quando o Senhor pediu para ele tocar na rocha, Moisés pegou seu cajado e bateu na rocha. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus perfeito. E por causa dessa atitude, Moisés não entrou na terra prometida. Ele só olhou aquela terra, mas foi Josué que caminhou o povo até lá. A desobediência nos afasta do amor. A desobediência nos afasta do Cristo. Você é livre para fazer o que quiser. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos da nossa vida. Mas nós não somos livres das consequências. Podemos fazer o que quiser, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Mas nós não somos livres da consequência do erro e do pecado. Nós precisamos pensar sobre isso. Ah, Senhor, mas eu sou obediente só uma vezinha. Obediência total, o Senhor deseja. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor.
aquilo que o Senhor colocou para você e para mim fazer, ser obediente. Porque o Senhor está escrevendo, lembra do livro? Está sendo escrito no livro, todas as minhas atitudes, os meus atos, nada foge da vista do Senhor. Segundo ponto, a falta de fé e a confiança nas promessas do Senhor. A falta de fé também nos afasta de Cristo. A falta de confiar naquilo que foi declarado. Porque, irmãos, há muitas promessas aqui na palavra. Há alguns escritores que dizem que há 8.000 promessas, mas outros dizem que há muito mais promessas sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós precisamos tomar posse disso, não apenas olhando um livro, deixando lá na estante guardado. E muitas vezes você fala, mas Deus não fala comigo. Por que Deus fala com o irmão do lado e não fala comigo? Por que você não está falando com ele? Esta é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui. Há promessas sobre mim e sobre você. Amém? Você crê nisso? Amém? Quantos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Há promessas de bênção. Irmãos, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, você sabia? Você não precisa vir aqui na igreja apenas para receber uma bênção. Você não precisa vir apenas para que sua vida financeira alavanque, não precisa. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos aproximamos dEle, as bênçãos correrão atrás de nós. Elas correm atrás de nós, as bênçãos. Eu não preciso correr. Basta apenas eu olhar para Ele. Para Ele. Marcos capítulo 9, 19. Glória a Deus. Marcos 19, 9, 19 diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Tragam o menino aqui. Olha só, o próprio Senhor Jesus. Até quando terei que suportar? Isso é uma palavra muito forte do Senhor. E essa palavra o Senhor não estava dizendo para a multidão. Essa palavra Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Aqui tão conhecido o monte da transfiguração. O Senhor subiu, chamou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte. E lá o que Jesus foi fazer? Jesus foi orar. E eles ficaram ali, de repente chegou uma nuvem, cobriu e desceu Moisés. Olha Moisés de novo. E Elias falando com Jesus. E aquela voz, depois que veio do céu, dizendo: eis meu filho amado, ouça ele. E ali os discípulos falaram, Pedro disse: Senhor, vamos, tão bom estar aqui, tão gostoso estar aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para o Senhor, uma para Elias. E eles desceram dali do monte, chegaram lá embaixo, chegou um senhor e disse assim: Jesus, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui para ser curado e os seus discípulos não puderam curar. E Jesus olha para os seus discípulos. Jesus não olha para a multidão, Jesus olhou para a igreja, olhou para os discípulos. Raça de víboras, até quando terei que suportá-los? Porque os discípulos viviam 24 horas com Jesus. Pensa só, diuturnamente, os discípulos, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles estavam todo momento com Jesus, e eles via Jesus fazendo milagres espetaculares. Jesus fazia os mortos levantar, Jesus multiplicava os pães, Jesus curava o endemoniado, Jesus trazia vista ao cego. Irmãos, e os discípulos não puderam fazer nada.
mas eles estavam com Jesus. E esse poder, essa autoridade está sobre nós hoje. Amém? Esse poder e essa autoridade está sobre você para fazer estas obras e fazer ainda maiores. A palavra do Senhor diz. Mas por que nós não fazemos? Por que nós temos medo? Ah, mas eu vou orar, eu vou colocar a mão na cabeça de alguém, a pessoa está com dor e eu oro e não para a dor, e não passa. O que vai acontecer? O que vão pensar de mim, que eu não sou espiritual? A autoridade está sobre mim e sobre você. Amém? Essa autoridade já foi liberada. Jesus, ele não pode fazer mais nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Foi liberar o poder e a autoridade. O Espírito Santo habita dentro de você e de mim. Tiago 4,7 vai dizer, olha só que Tiago 4,7 vai dizer: portanto, sujeite-se à mão de Deus, mas resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Resista, irmão, resista. Porque nos dias de hoje, se cai um endemoniado na igreja, todo mundo fica com medo. Ah, mas todo mundo fica com medo, fica de olho. Cara, você já pensou no seu GC, quando cair alguém endemoniado, o que você vai fazer? Você vai ligar para o pastor? Ligar para os missionários? Para expulsar o demônio? É contigo mesmo. É você que tem que expulsar. Amém? E você que tem autoridade, você que tem o poder. É você que tem que colocar a mão, sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o nome de Jesus, irmãos. É o nome de Jesus, não é nós. Nós não somos nada. Não somos nada, nós somos como uma cera, como uma neblina da manhã, que quando vem o sol, nós não somos nada, mas é a presença dEle, é o nome dEle que tem poder e autoridade. E está sobre mim, sobre você. Nós temos essa responsabilidade para a gente alcançar. Nós precisamos entender algumas coisas. O que você quer ouvir no final? Lembre-se dessa pergunta: o que você quer ouvir do Senhor no final? Terceiro ponto que eu quero falar é a infidelidade. Lucas 16:10 fala: quem é fiel no pouco, vamos ler aqui. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no mundo. Seja fiel. E eu não estou falando de dízimos e oferta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do básico. O básico é eu ser fiel dentro da minha casa. O básico é ser fiel naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, que é a educação dos meus filhos, que é a minha vida plena com a minha esposa. São coisas básicas. Mas Zequias, mas você não sabe o que eu passo dentro de casa. Você não sabe como é a minha esposa, meu esposo. Nós somos cristãos, né? Então, a gente está junto, apenas estamos juntos, porque para evitar escândalo, mas cada um dorme em cama separada. Você não está sendo fiel. Você não amando a sua esposa, seu esposo, você não está sendo fiel nas coisas básicas. Como que o Senhor nos confiará coisas celestiais, coisas grandes? Como que o Senhor confiará pessoas? Como que nós alcançaremos pessoas? Se dentro da minha casa eu sou um mau exemplo, se dentro da minha casa eu espanco os meus filhos à toa, se dentro da minha casa eu saio para o boteco, encho a cara e chego em casa quebrando tudo, batendo nos meus filhos, na minha esposa, botando o terror, isso é básico. Seja fiel no básico, porque sobre muito o Senhor nos colocará. Por que você não está vivendo o melhor de Deus?
tudo aquilo que Ele prometeu. Porque nós falhamos em coisas básicas. Sabe, eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu não estou acusando ninguém. Eu estou olhando para a minha própria vida, porque quem ministra sabe que o peso que é da palavra, e sabe que nós somos falhos, mas nós prosseguimos para o alvo, para Cristo. E eu tenho que olhar, eu olhei para mim dentro da minha vida, sabe? Eu olho para dentro de mim, o que eu estou fazendo? Será que isso está provando o meu caráter? Será que as pessoas olham para mim e dizem assim, não, aquela pessoa é diferente. Cara, aquela pessoa tem algo diferente, porque não pode. Você não vê essa pessoa entrando na rodinha ali da empresa, falando sobre outras conversas tolas? Cara, você não vê esse cara xingando? Esse cara é diferente. Será que as pessoas estão olhando isso e estão pensando sobre nós? Ou será que eles estão pensando, que mulher, que homem fofoqueiro. Olha lá, está lá na igreja, mas saiu da porta da igreja, está lá aprontando um monte. Será que nós estamos fazendo o básico? Olhe para dentro da sua vida. Comece a refletir, reflita sobre essas coisas. E nós precisamos mudar, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora quando chegará a nossa senha. Quando apitar lá, é a minha vez. Eu estou preparado? Será que eu estou preparado para subir? Porque depois que morreu, meu filho, não adianta levar vela, não adianta fazer aquele espaço lá, caprichado, não adianta levar flor. Pode até levar por lembrança, né? Mas não vai mudar. Isso não vai mudar, porque cada um de nós temos que consertar. Eu tenho que olhar para dentro de mim. O que eu estou fazendo para alcançar o melhor? Uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de regozijo com a minha família, com a minha esposa. Que é isso que o Senhor quer. E isso vai refletir na igreja. Isso reflete na igreja, isso vai refletir na vida das pessoas. E nós alcançaremos pessoas. Amém? Quarto ponto, complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade pode impedir da gente ouvir aquilo do Senhor. Vinde, bendito do meu Pai. Porque muitas pessoas têm aquele complexo, eu não consigo fazer. Vou deixar para outro. Não. Isso aí é para os pastores. Isso aí é para os missionários. Eu abri a minha casa para um GC? Não, passar uma hora lá, o pessoal lá comendo no meu sofá, depois ficando lá um pouco lá e criança. A criança derramando suco no meu sofá. Não, eu não quero isso para mim não. É melhor eu deixar para outro fazer. É melhor, vamos levando assim. Isso não é para mim. Irmãos, é uma luta para mim estar aqui em cima, sabia? É um desafio. Mas nós precisamos entender que nós não podemos nos isentar daquilo, da responsabilidade. Porque tem coisas que você precisa falar, tem pessoas que estão esperando ser alcançada pela sua fala, por aquilo que você vai apresentar a eles. Mas eu não consigo. Eu sou tão tímido. Não, eu sou o menor. Não. Olhe para Jesus.
Nosso maior exemplo. Jesus foi rejeitado pelo pai. José rejeitou Jesus. Quando José soube que Maria ia ficar grávida, estava grávida, José queria sair de fininho. Porque ele sabia que ele não tinha tido relação com Maria. Como que Maria estava grávida? Jesus foi rejeitado antes de nascer. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar mais desprezível, um lugar ali onde que havia os animais, numa cocheira, junto com as merdas, perdão da palavra, escapou, tá? Não era para mim falar, mas... Jesus foi concedido ali. Se isso não é um sinal de rejeição, depois o Du corta ali o pedaço. Jesus foi rejeitado por todos. Todos rejeitaram Jesus. Os escribas, os fariseus, eles viraram as costas para Jesus, eles não viam um momento de dizer assim, você expulsa os demônios por Beelzebul, Toda hora Jesus era rejeitado, e mesmo assim, Jesus venceu, amém? Jesus foi rejeitado pelo Pai, porque quando Jesus estava naquela cruz, pouco antes dele morrer, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus virou as costas para Jesus, porque ele tinha que cumprir o propósito. E aí vem você me falar que você tem complexo de inferioridade, que você não consegue falar. Eu não consigo falar. Eu não consigo fazer uma dinâmica no GC, eu não consigo. Eu sou tão tímido. Isso nos impede de alcançar o melhor de Deus. Pessoas estão esperando ser alcançadas através da sua vida, daquilo que você vai falar, quando você abrir a sua boca. Amém? Você crê nisso? E último ponto, eu quero reforçar, é tempo de avançar para alcançar. O que você quer ouvir no final? Não esqueça dessa pergunta, o que você quer ouvir no final? Ponto 5, olhar para os erros dos outros. Mateus 18, 6 e 7. Quinto ponto, olhar para os erros dos outros. Quinto e último. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esses que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Olha só. Os erros, os escândalos. O Senhor falando que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser atirado num rio, no mar. Você que faz tropeçar um desses pequenos. Então, não olhe para os erros dos outros. Porque os erros, as falhas, acontecem desde que Jesus subiu às alturas e deixou o Espírito Santo. As intrigas acontecem desde a igreja primitiva. Paulo brigando com Pedro, discutindo sobre um ponto. Paulo tendo intriga com Pedro, né? Me fugiu outro personagem agora, não anotei aqui. Barnabé, obrigado, irmã. Existe. Porque nós estamos aqui, todos nós falhamos. Nós não somos perfeitos. Enquanto nós estamos aqui na terra, há uma luta, uma guerra está sendo travada neste momento. Mas não deixe que isso te afaste de Cristo. Olhe para Ele. Apenas para Ele. Não olhe para as pessoas. Não olhe para mim, que se você olhar para mim, você vai ver um monte de falha na minha vida. Mas olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador. Amém? Os escândalos estão aí dentro das igrejas, mas olhe
para Jesus, Ele nunca vai falhar. Jesus nunca falha. Romanos 14, 12 vai dizer, Romanos 14, 12, assim, pois, cada um de nós prestaremos conta de si mesmo diante de Deus. 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10 vai dizer, porque é necessário que todos nós compareça diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito em meio do corpo.